Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Sou Especialista. Muita felicidade sempre estar gravando aqui os episódios com vocês. Não sei se vocês já conhecem o Befa, ele é especialista em consórcios e sempre nós trazemos as pessoas que realmente são especialistas para a gente ir a fundo no assunto. E hoje não seria diferente. Nós vamos desvendar aqui todos os mistérios que tem por trás do consórcio, né? De fato é um negócio bom, é uma enganação, você sai ganhando, sai perdendo. Hoje nós vamos colocar o BF aqui contra a parede para a gente sair daqui especialista nesse assunto assim como ele é. Tudo bem, BF? Tudo ótimo, Dávilo. E hoje vai ser legal, hein? Tem bastante pergunta aí pelo jeito, Sim. mas é muito bacana a gente trazer o entendimento mesmo a fundo, né? Preto no branco ali para a gente poder trazer a possibilidade realmente do pessoal analisar e saber quando que encaixa a operação, quando que não encaixa, qual que é o melhor momento para entrar em um grupo de consórcio, qual o melhor grupo para que tipo de pessoa. Então, tudo isso a gente vai falar hoje aí, né? Bacana, bacana. Eu quero que você fique à vontade para trazer também aqui os casos reais que você encontra no dia a dia aqui na Ademicon. O Befa, ele está à frente da Ademicon, da unidade aqui de Campo Verde, né? Chegando aí em Campo Verde, então já tem bastante história local aqui, né? História de pessoas aqui. Eu quero que você fique à vontade para trazer, preservando aí o nome das pessoas, mas para que as pessoas em casa possam se identificar com os casos, né? E virem aqui, se é que vai restar dúvida, vir aqui tirar dúvida com você, né? Você pode começar se apresentando, né? Você é especialista em consórcio, desde quando trabalha com consórcio, fica à vontade. Vamos lá. Meu nome é Marcos Vinícius Befa W. Então é bem comum também, às vezes tem pessoas que me conhecem só como Marcos, tem pessoas que me conhecem como Vinícius, outros como Befa, né? Mas o Befa da Ademicon não tem erro, né? Então a gente está aqui em Campo Verde desde que abrimos o escritório aqui da Ademicon em Campo Verde, desde janeiro de 2024. Né? Então veio eu, minha esposa, de Malicuia, para começar mais esse escritório. Nós do Grupo Mega, né, o nosso grupo, nós temos 4 unidades, Davi. Né, que são as unidades. A Ademicon em si ela já tem mais de 250 lojas aí, espalhadas em todo o território nacional e mais 2 lojas no exterior. Né? Então, e nós do Grupo Mega, nós possuímos 4 lojas, né? Que são as lojas de Rondonópolis, Primavera do Leste, Barra do Garças e agora Campo Verde, desde janeiro de 2024, mas que também, para atender uma demanda que já existia, a gente já tinha bastante clientes por aqui, né? E essa demanda que só cresceu aí depois que a gente chegou no escritório físico. Muito bom, muito bom, muito bom. Você deu uma olhada no roteiro que a gente fez? Eu coloquei umas perguntas aqui um pouco salgadas também. Dei uma olhada rápida até, Davi. Mas e agora, um pouco antes da gente começar, eu olhei de novo, né? Mas aquelas perguntas ali, poxa, não tem nada de salgado não, Davi. Mas é até legal a gente trazer em pauta para a gente realmente falar, como eu falei, né, o preto no branco do consórcio mesmo, para a gente poder tomar essa decisão e de forma transparente, falando como realmente é. Antes de trabalhar com isso, Dávilo, eu era cliente, né? Então eu trabalho com consórcio desde 2019, né? Eu tenho esse vínculo profissional ali com consórcio desde 2019, mas a primeira cota de consórcio que eu fiz, eu tinha 18 anos de idade, né? Então foi naquele momento mesmo que todo menino, que quando chega nos 18 anos ali, sonha com o carro, sim, né? Então, naquele momento, eu não tinha condições nenhuma de comprar um carro à vista, né? Quando eu me deparei com o financiamento, fazia conta e, poxa, dava um absurdo que você ia pagar no fim. Sim. E o consórcio vem como uma alternativa exatamente para isso. Imagina, você conseguir alcançar seus objetivos de alto valor agregado sem precisar pagar juros por isso. Então, o primeiro consórcio que eu fiz, Davi, foi com 18 anos, eu nem imaginava que eu ia trabalhar, que o consórcio ia virar o que virou, muito menos que eu ia trabalhar com isso, né? Sim. Então, e como que eu comecei a trabalhar, né, Davi, com consórcio, como você perguntou, eu sempre trabalhei na área comercial. Na verdade, eu sempre quis trabalhar na área comercial, né? Venho de uma família humilde, né? Glória a Deus, nunca me faltou nada, mas eu nunca tive nenhum luxo a mais, né? E dentro das possibilidades, meus pais me proporcionavam o básico e o que eles podiam, né? E eu via na área comercial
a possibilidade de ganhar, de ir além, né? De romper mesmo, de poder acessar ali uma qualidade de vida mais interessante, né? Que a gente pudesse desfrutar de um conforto a mais, e isso a área comercial me proporcionou. Então eu vim para o Mato Grosso, né, para trabalhar na área comercial, numa empresa que eu já trabalhava lá no Paraná, né, uma escola de curso que eu sou extremamente grato, e ali eu fui crescendo, e depois que eu conheci a Anne, hoje minha esposa, né, então a gente começou a se relacionar, eu conheci meu sogro, e meu sogro já trabalhava com consórcio. Aí, Davi, falando de área comercial, né, eu achava que eu ganhava bem na área comercial. Mas quando eu conheci esse mercado, quando eu conheci meu sogro e os clientes do meu sogro, falei, poxa, tem algo legal aí, né? E aí, desde então, meu sogro já me convidava para empreender em família junto com ele, né? Então, a partir do momento que aquilo fez sentido, então hoje a gente, inclusive, empreende em família, é uma bênção. Cara, meu sogro é a maior inspiração de vendedor que eu tenho na minha vida, é meu sogro. Trabalha com consórcio desde 94, o Marcos Costa. É muito tempo, é muito know-how, né? E foi ele que me apresentou o consórcio como uma ferramenta de trabalho lá em 2019, antes desse boom que aconteceu aí na internet com o produto nos últimos anos. Então a gente já está aí nessa caminhada desde então. Muito bacana. Uma história bacana, né? Parabéns aí ao seu sogro. Seu sogro escolheu bem. Seu sogro escolheu bem porque você manda bem no consórcio. Seu sogro viu o potencial e conseguiu te convencer e colocou em prática. Muito bom. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Essas perguntas aqui não são aleatórias, tá? Elas são perguntas que vieram do público aí, porque a intenção realmente é trazer a verdade para vocês, porque, como eu disse, a gente escolhe muito bem quem vem aqui, né? E são perguntas que eu só faria para um especialista mesmo. A primeira delas, por exemplo, é quem realmente está ganhando com o consórcio. Uhum. Porque, como você falou, né? Você falou dos salários bons, né? Dos clientes e tal. Quem realmente sai ganhando com o consórcio? Vamos lá. Dávila, até voltando ali um pouquinho do que você falou, né? Meu sogro escolheu bem. Mas realmente não foi por acaso, né? Porque claro que daí a gente se conheceu ali, ele viu esse feeling comercial, só que eu sempre também gostei demais do mercado financeiro, Dávila. Então eu já estudava muito sobre o mercado financeiro, tinha uma carteira de investimento tanto em renda fixa como em renda variável, e apareceu o consórcio. Então, antes de comprar o consórcio, né, antes de comprar a minha segunda cota de consórcio, no caso já com o Marcos, né, já com a Anne aí na minha vida, eu fui estudar muito sobre o produto, fui ver se realmente seria algo interessante, fui ver se fazia sentido. Então, a gente uniu ali tanto o feeling comercial, mas também junto com o saber mesmo, né? O buscar o entendimento para a gente poder proporcionar algo interessante para quem a gente atende. E quem que sai ganhando com o consórcio? Na verdade, poxa, o consultor, né, que trabalha, que entrega algo realmente interessante para o cliente, ele sai ganhando. Lógico que ele vai ganhar. Até porque ninguém trabalha de graça, né, Davi? Mas quem sai ganhando agora, pensa comigo. Aí a primeira cota de consórcio que eu comprei com 18 anos foi porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro à vista e eu não queria financiar, não queria entrar na alta taxa de juros aí de um financiamento. Às vezes até cometer um suicídio financeiro ali, entrando em um financiamento, né? Não em todos os casos, mas dependendo do caso, sim. Então, e aí eu comprei um consórcio, que eu fui pagando as parcelas, no momento que eu fui contemplado, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Quem saiu ganhando, Davi? Eu ou o consultor da concessionária que naquele momento me vendeu um consórcio? Nesse caso aí foi os dois, né? Pois é. Então, realmente, é uma relação onde todo mundo sai ganhando, né? Tanto o consultor como quem está adquirindo esse produto e vai conseguir realizar uma compra ali, um objetivo de alto valor agregado, sem ter que pagar um absurdo de taxa de juros e sem ter que descapitalizar ou ter o capital inteiro à vista para comprar. Sim. Eu fiquei curioso com uma coisa agora, por exemplo. Você citou a questão dos 18 anos, é uma idade que divide, né, para os homens, né? É um divisor ali. 18 anos
começa a pensar, poxa, daqui para frente eu tenho que conseguir as coisas, né? Tenho que adquirir. E daí veio uma curiosidade, o consórcio dá para ser realizado por alguém menor de idade? A pessoa, poxa, eu quero chegar lá aos 18 anos já estando mais próximo de realizar o meu sonho, seja da moto ou do carro. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração, que, por exemplo, para um menor de idade, ele ter o consórcio no nome dele, ele precisa ter pelo menos 16 anos. Né? Porque numa possível contemplação, para eu trabalhar, para eu fazer a liberação desse crédito, eu preciso que esse adolescente ele seja emancipado. Né? Com 16 anos, ele pode ser emancipado. Então tem esse detalhe aí, mas, por exemplo, tem muitos pais, Davi, e é uma operação extremamente saudável. Tem muitos pais que já começam a pagar uma cota de consórcio quando o filho ainda é criança, pensando na faculdade que ele vai fazer, pensando que ele pode entregar uma renda passiva através de um aluguel para o filho dele a hora que o filho dele fizer 18 anos. E colocar o filho na faculdade e falar, essa renda passiva que você tem aqui, através do consórcio, é o que vai pagar a sua faculdade, é o seu salário mensal para você poder estudar. Imagina, né? Essa criança ela sai muito na frente. Sim. Né? Então é uma operação muito saudável. A gente tem um monte de clientes com esse objetivo, que compram os consórcios, na verdade, não é nem para eles, é para os filhos, pensando no futuro dos filhos mesmo. E é uma operação extremamente saudável. Bacana. Então dá sim para um menor de idade ter consórcio. Bacana. Nesse caso, partindo dos pais, é mais interessante o consórcio do que fazer a poupança, por exemplo? Dávilo, eu gosto muito mais do consórcio. Por quê? Por quê? Vamos lá. Então, a partir do momento... Eu estou pagando as parcelas, certo? Sim. A partir do momento que eu for contemplado, eu vou acessar um crédito, aquilo vai me alavancar de uma forma muito interessante, onde, por exemplo, eu vou conseguir pegar esse crédito, comprar um imóvel, colocar esse imóvel para locação e o próprio aluguel desse imóvel vai pagar o restante das parcelas. Sim. Então, no fim das contas, eu construí um patrimônio muito interessante, mas eu não paguei por aquilo, ou paguei um pedacinho. Sim. Então, vou dar um exemplo, né? Digamos que, eu faço uma cota de consórcio para o meu filho de 5 anos hoje. Daqui 8 anos... ele é contemplado para ser pé no chão, para não contar com contemplação rápida. Foi pelo sorteio. Foi daqui 8 anos pelo sorteio e ele foi contemplado, aí eu acessei o crédito, aí eu vou ter, por exemplo, mais 8 anos para pagar. Só que a partir dali, o pagamento das parcelas não sai do meu bolso, sai da rentabilidade do próprio imóvel. Sim. Só que também o valor do meu crédito ao longo desse tempo, Dávila, ele vai corrigindo. Sim. Ou seja, desde o primeiro ano eu já começo a ter ganho de capital ali, eu já começo a ter uma rentabilidade sobre o crédito, mesmo que ele ainda nem foi contemplado. Sim. Sabe? Então, às vezes, numa poupança, falar que a poupança é um bom investimento, na verdade a gente tem vários outros investimentos muito simples e até mais seguro do que a poupança, que entrega mais rentabilidade, né? Mas usando esse exemplo aí. Então, em vez de ir juntando um valor que geralmente não cobre nem a inflação, faço um consórcio, vou pagando no momento que eu fui contemplado, eu me alavanquei, eu posso repetir a operação e eu crio muito mais patrimônio. E olha só, na verdade é uma resposta simples mesmo. Você explicou muito bem. Mas, exemplo, você de casa pode pensar, mas a poupança eu já sei lá quanto que tem. Mas para você acessar esse valor, digamos que seja de 200 mil reais, né? Você terá que juntar esses 200 mil reais. Quanto tempo você vai levar para acessar esses 200 mil poupando? Né? No consórcio, com 8 anos, por exemplo, já teria a opção de ter esses 200 mil na mão. 8 anos eu falo assim, uma colocação assim, bem... Jogou ali no meio pelo sorteio, né? Mas, poxa, se eu falar que que vai demorar 8 anos, Davi, posso não estar sendo verdadeiro, porque essa contemplação ela pode acontecer muito mais rápido. Só que da mesma forma, se eu falar que essa contemplação vai acontecer dentro de 2 meses, eu também posso não estar sendo verdadeiro, né? Porque pode ser que demore mais. Sim. Então é uma opção de planejamento, né? Planejamento, exatamente. Show de bola. Mas aí beleza, aí não teve esse planejamento e se a pessoa quiser um carro hoje, né? Porque ela vai optar pelo consórcio e
e não pelo financiamento que ela já pega o bem ali. Uhum. Porque as pessoas vão dizer, beleza, eu vou pagar mais juros, mas eu já saio com o bem, já saio com o carro, por exemplo. Eu vou pagar 2 aí, 2,5. Uhum. Vou pagar 2 carros, não, vou pagar 2 carros, tá, vamos dizer, sim, né? sim. No final, ou até mais do que o valor de 2 carros, mas eu já saio com o carro. Uhum. Né? Por quê? Eu preciso do carro, por que eu vou para o consórcio? Então a pergunta é por que nesse caso, eu vou para o consórcio e não para o financiamento? Se eu precisar do carro já. Não, você não vai para o consórcio. Tipo, vamos colocar esse exemplo aí. Se eu quero o carro hoje, igual você falou aí na pergunta, o consórcio não é a melhor alternativa, Davi. Eu até tenho meios, né, de conseguir esse carro de uma forma rápida através do consórcio, através de uma carta de crédito já contemplada, através de um lance livre, que é aquela modalidade de lance que eu não dependo da sorte, eu faço a maior oferta de lance e já acesso o crédito. Mas no fim das contas não é a realidade da grande maioria das pessoas. O dar uma entrada alta ali numa cota já contemplada, ou então fazer uma oferta de lance livre, que eu vou precisar desembolsar um pouco mais ali, para poder acessar esse crédito de forma rápida, essa contemplação. Então, nesse cenário, se eu quero o carro hoje, o consórcio, dependendo do capital que eu tenho em mãos para começar essa operação, ele não é a melhor opção. O consórcio, como você acabou de falar, é um planejamento, é uma forma de planejar. Então, mas, por exemplo, no financiamento eu preciso dar uma entrada. Certo? Uma entrada legal, senão... Uma entrada legal. Senão não cobre nada. Então, dependendo do valor dessa entrada, fica muito saudável, Dávila, a gente pegar esse valor da entrada, entrar em um grupo estratégico. Eu não vou entrar em qualquer grupo de consórcio. Eu vou realmente procurar um consultor Ademicon, eu vou sentar à mesa com ele, tomar um café, bater um papo para a gente adequar expectativa, objetivo, né, a necessidade, para aí sim a gente escolher um grupo que atende realmente a característica desse cliente, para a gente começar esse planejamento e aumentar a probabilidade de contemplação para que ele faça uma compra saudável. Então aí a pergunta seria, Davi, você quer comprar um carro independente do custo, independente da forma, ou você quer fazer uma compra saudável para você acessar esse objetivo? E aí sim a gente começa a trazer para a mesa a possibilidade do consórcio. Tá, beleza. Tem mais umas perguntas mais... Vamos finalizar aí, ó. Vamos ainda nessa aí. Realmente é uma questão de planejamento, né? Porque pode, num grupo desse, você pode trazer uma contemplação por um tempo muito mais curto. A gente falou em 8 anos numa hipótese de você ficar numa espera de um sorteio, por exemplo, né? Pode demorar mais tempo ou não. Mas nesse primeiro exemplo eu estava usando o exemplo de um consórcio imobiliário. Imobiliário. Isso, aí é diferente, né? Porque tem as linhas, os segmentos, né, no consórcio, eles são diferentes. Então eu tenho segmento de imóvel, eu tenho segmento de veículos, e eu tenho segmento de serviços, e eu tenho segmento de outros bens, que é uma novidade bem interessante que a Ademicon tem também. Né? Eu quero falar disso mais para frente, porque eu vi consultor seu aqui falando de aposentadoria com consórcio. Então tem muito mais, não é só para adquirir bens móveis ou imóveis, né? Tem também muito do planejamento para crescer um capital, para investimento. Muito bacana. Aí. Mas quem mais sai ganhando no consórcio? É quem faz o consórcio ou é a administradora? Posso ir mais além? Quem mais sai ganhando no consórcio é eu que vendo ou é o meu cliente que compra? A administradora, óbvio, né, gente? No consórcio eu pago crédito mais taxa administrativa. Então, o consórcio ele não tem juros. A única coisa que ele tem é uma taxa administrativa. Só que, Davi, ninguém trabalha de graça, né? Então, a taxa administrativa ela é a remuneração da administradora por estar cuidando do grupo de consórcio. E aí é bem interessante esse ponto, Davi, porque o consórcio ele é um grupo de pessoas com interesse em comum, certo? Então são várias pessoas que querem comprar uma casa, por exemplo, que se juntam em um grupo e elas vão pagando parcelas mensais até que todas sejam contempladas e tenham acesso
a esse recurso para poder realizar esse sonho da casa própria, né? De É comprar bacana imóveis. lembrar que vai corrigindo, né? Lá no final não é o mesmo valor de quem foi contemplado no início, né? Vai corrigindo para que você consiga acessar o bem de forma Isso justa. aí, protegendo o nosso poder de compra, né? Então a taxa administrativa, ela existe para pagar a administradora para que ela cuide do interesse em comum do grupo. Então é importante entender que em um grupo de consórcio, eu vou pensar antes no coletivo. Então, para que eu defenda a operação e defenda o interesse do Dávilo, que está no mesmo grupo que, por exemplo, que o BEFA, dependendo, na hora de liberar o crédito, ela vai analisar mesmo, ela vai saber, vai ser importante entender se o BEFA é um bom pagador, se o BEFA vai continuar cumprindo com o objetivo, até porque a administradora ela precisa entregar a sua contemplação também. Então a taxa de administração, ela existe para cuidar realmente do interesse em comum do grupo, para que essa operação ela aconteça de forma realmente saudável, até que todos no grupo sejam contemplados. Bacana. Vocês viram que eu estou fazendo o papel aqui Como seria? Me fugiu o nome à cabeça aqui. Eu estou trazendo só as perguntas. É porque normalmente são dúvidas que a gente encontra na rua. Não sei se chega para você. Tá? Opa, o tempo inteiro. Mas até se perguntou, né? Quem sai ganhando realmente? A administradora? Então é importante entender que a administradora ela tem um valor fixo que ela pode pegar daquele grupo. Todo grupo de consórcio ele é um CNPJ e o único dinheiro que a administradora pode pôr a mão é na taxa administrativa, ponto. Inclusive isso é muito fiscalizado pelo Banco Central, extremamente fiscalizado pelo Banco Central nas administradoras de consórcio, e inclusive na Demicon. Então, e para mim, né? Para eu que vendo, quem sai realmente ganhando? Lógico que eu tenho minha comissão quando eu faço uma venda, mas, por exemplo, fechei lá um planejamento, um cliente que comprou 1 milhão em crédito. Eu vou ter uma boa comissão, Davi. Mas quem vai ter 1 milhão para trabalhar? Sim. Entendeu? Então, no fim das contas, eu sou meu cliente também. Então, eu quero ser mais cliente meu do que eu já sou. Comprar mais crédito para eu ter mais crédito para trabalhar. É bacana que se vocês forem pesquisar a história de alguns empresários aí conhecidos, né? Alguns de realmente muito sucesso, comum entre eles ter começado pelo consórcio. Uhum. Né? A gente vê isso, a gente já vê aí o Pablo Marçal falando do consórcio, a gente vai ver aí o velho da van, né, o Luciano, falando sobre consórcio. Tem várias pessoas de muito sucesso que vão dar esses como que chama? Depoimentos, não, é outra palavra. Que começaram com o consórcio, né? O Davi, até é interessante falar, mas, por exemplo, tem um vídeo bem estourado aí do Pablo Marçal falando sobre consórcio, que teve um mentorado dele que abriu os olhos dele para esse produto. E sabe de que administradora que ele estava falando? Da Demicon. Legal. Bem interessante. Bacana. Isso aí. Eu estou trazendo esses questionamentos, porque... Cara, a gente está no Brasil, eu vou falar do Brasil porque eu conheço bem, é o Brasil mesmo. E, infelizmente, a gente tem muitas empresas que enganam. A gente tem esses questionamentos, eles surgem de más experiências, vamos dizer assim, né? Então, assim, como escolher, né, uma boa empresa, né? Como identificar uma boa administradora para você entrar no consórcio. Você vai saber dizer para a gente aí quais são os pontos que tem que se atentar. Boa. É legal falar, Davi, que o consórcio ele é um produto que ele nasceu lá na década de 60. Então é um produto que tem bastante caminhada, né? Bastante tempo sendo comercializado. E a lei do consórcio, a lei 11.795 de 2008, então a lei que realmente regulamenta o produto, ela nasceu só em 2008. E de lá para cá, é como se tivesse acontecido uma limpa no segmento, Davi. E eram muitas administradoras, hoje são menos de 150 administradoras no mercado.
regulamentadas, né? Brasil. No Brasil. Então, na verdade, o Banco Central hoje ele fiscaliza muito as administradoras de consórcio, mas o primeiro passo para realmente escolher uma boa administradora é olhar se ela está na lista do Banco Central, né, como uma administradora regulamentada. E no mais é olhar realmente o que ela já construiu, o que ela já entregou, é fazer uma pesquisa mesmo sobre o que as pessoas estão falando sobre essa administradora na rede social, por exemplo. E lógico, ter ali chegar no consultor e realmente ter a confiança de que o consultor ele não está enganando, ele não está prometendo contemplação. Isso é muito importante, Dávila. E eu pego vários casos de pessoas que às vezes acreditou ali em uma promessa de contemplação e não foi bem daquela forma que aconteceu. Né? Na verdade, a gente não pode, em hipótese alguma, como consultor de consórcio, garantir uma contemplação. Sim. Claro que isso vai ser feito de forma planejada, vai ser feito de forma estratégica, mas garantido nunca. Então são pontos aí que é importante levar em consideração na hora de escolher uma administradora de consórcio, né? Aqui na Demicon a gente faz uma análise bem criteriosa até no momento que o consultor ele vai entrar. Então a gente precisa mandar a documentação lá para a matriz da Demicon precisa aprovar esse consultor. Para o consultor começar a operar, ele tem vários cursos obrigatórios que ele precisa fazer, né, para realmente ele estar apto a realmente entregar uma consultoria personalizada para os clientes. E aí sim ele começa a atender. Então são alguns pontos que é legal de levar em consideração. O consultor está realmente qualificado para me atender? E aqui na Demicon eu garanto que os consultores sempre estarão muito bem qualificados. Bacana. Aqui em Campo Verde a gente tem visto um movimento muito bacana na Demicon, né? Tanto dos consultores quanto de você. Você aparece de vez em quando aí. Eu acho que eu vi você trazendo uns dias atrás aí uma contemplação que aconteceu bem antes do planejado até, né? Acho que você postou no seu Instagram, se eu não me engano. Um caso desse. Mas beleza, então você não vai prometer, olha, vai sair no segundo mês, vai sair no terceiro mês. Mas vocês fazem um planejamento para que dê certo. Exatamente. Né? Então, a gente monta o planejamento com uma expectativa, né? E o risco que a gente vai correr é de superar essas expectativas. Então, é algo que eu sempre trago bastante aí para o pessoal, né, de dica, é montar realmente de forma transparente, e a partir do momento que a gente apertou a mão ali, bateu o martelo daquele planejamento que a gente está iniciando, né, o máximo de risco que a gente pode correr é de superar as expectativas. E foi isso que aconteceu nesse caso, né? E é bacana trazer. Tem uma infinidade de exemplos como esse aí, Davi. Para fechar esse bloco aqui das espadadas, né? E a gente realmente entender a questão da carta, de você entrar num grupo, como você falou ali, estratégico, mais alinhado com o perfil. Tem ainda uma pergunta que eu quero fazer, que é se existe algum momento em que o financiamento vai ser mais vantajoso? Para mim? Para quem quer adquirir um bem ou um imóvel, alguma coisa. Existe algum momento em que o financiamento vai ser mais vantajoso? Dávila, quando a única opção é eu acessar o bem de imediato e eu não tenho recurso suficiente para fazer uma oferta de lance livre, por exemplo, ou contratar uma carta de crédito já contemplada, que ainda assim vai ser mais barato do que o financiamento. Então, vou dar um exemplo. Poxa, dependendo, o cliente me procura aqui porque ele precisa comprar um carro urgente, porque ele vai trabalhar como motorista de aplicativo. E ele não tem valor para dar. O valor dele até é suficiente para dar a entrada do financiamento. Mas não para contemplar sem depender de critério de desempate no consórcio. Faz um financiamento. Eu não venderia, eu me recusaria a vender um consórcio nesse cenário, Davi.
Porque é aquela ideia, né? Eu não, como eu falei, eu não posso garantir, prometer essa contemplação. Sim. Então aí imagina, eu não entrego a contemplação que o meu cliente espera, aquilo seria uma ferramenta de trabalho para ele e ele fica sem trabalhar, sem gerar renda, sabe? Então eu me recusaria a vender um consórcio nesse cenário para ele. Então para mim, para ficar mais resumido, a única hipótese do consórcio ser mais vantajoso é se a pessoa estiver no desespero, ela tem que estar desesperada por aquele bem naquele momento. É isso aí. Caso contrário, vai fazer um planejamento e vai entrar num grupo que está em andamento de repente, vai planejar um lance ali para ser contemplado. Vamos então, lá. O único meio de você correr para o financiamento e ser mais vantajoso é se você estiver desesperado pelo bem. É isso aí. Porque do contrário, a gente pode fazer uma compra muito mais saudável. Por exemplo, Davi, você tem seu carro, certo? Sim. Você concorda comigo que vai chegar o momento de você trocar esse carro? Sim. Se você já sabe que você vai trocar esse carro, o que falta para você planejar essa troca e fazer uma troca realmente saudável? Sem ter que pagar os juros altos. Sem pagar juros altos, sem descapitalizar, fazer de uma forma realmente planejada. Aí sim é saudável. Aí esse entendimento para o cliente que quer trocar de carro, aí eu ia colocar a opção, abrir os olhos dele para que ele pode ter um controle, um planejamento financeiro muito melhor através do consórcio. Legal. Então vamos continuar no assunto do carro agora? Vamos falar do planejamento? Vamos lá. Vamos falar do planejamento. Eu tenho um carro, vamos dizer que no valor... Vamos dizer que eu estou começando a vida ali, eu tenho meu primeiro carro, eu quero um carro um pouco melhor. Eu estou com um carrinho ali no valor de 35 mil. Carrinho ali no valor de 35 mil, mas eu quero um carro melhor. Eu já tenho um carro, então eu já não estou naquele desespero que a gente citou agora, né? Então eu já posso planejar. Poxa, eu quero um carro aí, Befa, que vai ser 120 mil. Eu quero um carro, não, também a gente está pulando dos 35 para 120. Vamos pular para um carro do dobro, 70 pila. Eu tenho um carro que vale 35 mil e eu quero acessar um carro de 70 mil, né? Vamos fazer agora a simulação. Como que eu faço? Cheguei agora na Demicon. Tá, pronto. O W, é uma operação bem parecida aí com a minha. É? Eu tinha um C4 e aí com consórcio... Agora fiquei curioso como é que você entrou no C4. Como é que você entrou no C4? Pronto. Eu tinha... Aí é treta com os caras que tem C4, C3... Zoeira. Vamos de novo, vai. Você tinha o C4. Vamos voltar um pouquinho antes aí. Aí os caras que sabem o carro que eu tenho vai querer me zoar também. O carro que eu comprei com consórcio, lá dos 18 anos, foi uma Tucson. Cara, um baita carrão, ainda mais naquela época. Eu amava aquele carro. Sim. E aí, então, mas para não ter parcelas, então eu troquei por um C4. Porque daí eu já ficava com o carro quitado e beleza, né? Não ia ter parcelas para pagar. Ah, entendi. Né? E aí então eu tinha um C4. E aí eu comecei a pagar uma carta de crédito para trocar esse carro e hoje eu tenho um HB20 de consórcio, né? Muito melhor. Então eu pulei de 30 pro de 80 ali, 90, né? E o do HB20 top de linha. Eu tô falando muito melhor. E tudo. E a versão dele, tudo. E aí, o W, só que e carro, na verdade, ele nunca foi assim uma prioridade para mim, sabe? Eu sempre gostei muito mais de investir em imóveis. Tanto é que até na Demicon, o produto que eu mais utilizo para mim é o segmento de imóvel. Que daí a gente consegue trabalhar investimento, construção de patrimônio de uma forma muito mais saudável. Sim. Só que lógico, né? O carro a gente precisa, é uma necessidade aí para o dia a dia. Então a gente também tem o consórcio para isso e eu também utilizo para mim. Sim. Só que nunca foi uma prioridade ter um carro muito top e tudo mais. Só que eu tô sendo influenciado pelo meio, Davi. E depois que eu vim para Campo Verde, passou a ser um sonho, cara, ter, dependendo, um SUV ou uma caminhonete. Eu estou sendo influenciado aqui em Campo Verde. Mas aí o que eu estou fazendo? Então eu estou pagando mais uma carta de crédito, mais um consórcio, que no momento que eu for contemplado, eu vou ter o meu HB20 mais a carta de crédito
para eu comprar um SUV interessante, top de linha, ou comprar uma caminhonete, só que isso vai acontecer, Davi, de forma planejada. É isso. Né? Eu quero o detalhe desse planejamento, porque quem está assistindo vai vir aqui na Demicon, porque o cara quer trocar o carro também. Ainda mais se ele tiver um C4, ele vai querer trocar. Ele vai... Caraca, eu gostava pra caramba do C4. Não, tô zoando. Se o cara, ó, se você não deixa a sua esposa entrar dentro de um Citroën, né? Ou de um Peugeot, porque você vai comprar. Tem tudo, tem tudo. Tem carro da Citroën, da Peugeot aí, que é quadrizone o ar-condicionado. Tem tudo, você se apaixona. Você vai querer comprar. O C4, você gira, o volante fica parado, gira só em volta, né? Caraca, era assim o seu? Citroën, isso, é desse jeito. Não, o cara volante, apaixona. O cara apaixona. muito legal, né? Se você entrar dentro de um Citroën, você vai querer comprar ele. Na verdade, a Anne, ela não gostava muito, não. Não gostava, não? Mas ele conquista, ele conquista. Não, tem tudo. Tem tudo. Eu gostava demais. Mas fora a zoeira, o planejamento, porque quem está assistindo vai vir aqui na Demicon. Então saiu de um carro de 30, 35 e quer acessar 70 ou 80 mil, carro de 70 ou 80 mil. Vamos no passo a passo, eu cheguei agora na Demicon aqui. Né? O que eu faço? A carta de crédito você falou. E daí como que é? Certo. O que eu fiz para mim, tá, Davi? E eu utilizo dessa forma. Eu contrato uma carta de crédito um pouquinho maior do valor que eu preciso, para que eu não dependa apenas do sorteio e eu possa usar um pedaço desse próprio crédito para eu acessar essa contemplação, através do lance embutido. Então hoje na Demicon nós temos essa possibilidade que eu posso usar um pedaço do próprio crédito para fazer essa oferta de lance. E acessar essa contemplação. Então eu não preciso me preocupar em vender meu carro para poder fazer uma oferta de lance ou em juntar dinheiro para fazer a oferta de lance. Claro que é uma alternativa, mas a estratégia que eu estou utilizando para mim é exatamente essa. Então eu contrato um crédito um pouco maior do que eu preciso para que um pedaço desse crédito eu utilize como oferta de lance e acesse essa contemplação. Entendi. Então, W, a hora que você me vê, a hora que vocês me verem andando aí de SUV, de caminhonete aí nas ruas de Campo Verde, vai ser porque contemplou minha próxima cota de veículo com o lance embutido e eu acessei essa contemplação e troquei de carro. Eu tô achando que você vai pegar a cota contemplada e vai comprar mais imóvel aí. Isso, mas aí é interessante, excelente colocação, porque é importante entender que o consórcio, isso é regra do Banco Central, tá, Davi? Não pode. Isso aí. Então, se eu estou operando um segmento de veículo, a garantia precisa ser veículo. Entendi. Se eu estou operando um segmento de imóvel, a garantia tem que ser imóvel. Sim. E isso tem que ter um lastro, Davi. Então, às vezes, cara, e acontece, viu? Administradoras... pessoas aí que do meio do consórcio que às vezes falam, aqui é de dinheiro, aqui você pega o dinheiro e pronto, acabou. Mas e aí? Aí entra um dinheirão lá na sua conta, a fiscalização vai bater em cima, óbvio. Sim. E aí, Davi, da onde que está vindo esse dinheiro? Sim. Sabe? Então, na verdade, o lastro da operação ele tem que existir. Isso é lei, isso é regra do Banco Central. Se é de carro, é para carro. Se é de imóvel, é para imóvel. Aí, claro, eu posso fazer operações onde, por exemplo, eu uso o meu próprio imóvel para levantar capital para investir na minha empresa. Aí sim, mas ainda assim, a garantia da operação foi um imóvel. Sim. Entendeu? Né? Então, isso é muito importante de trazer aí para o entendimento, porque a lei do o Banco Central, ele pega muito, ele fiscaliza muito as administradoras de consórcio. Sim. E todas elas têm que operar dentro da lei. Então, por isso que é comum, às vezes, a gente encontrar pessoas que se frustraram com o produto, porque na hora de comprar, na hora do vendedor vender o produto, podia tudo. Aí, na hora de realmente acessar a liberação do crédito, não foi nada daquilo que foi vendido. Então, isso é muito importante de levar em consideração, sim. Bacana. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem a parte de investimento, que eu ainda não cheguei aqui, e tem uma pergunta que faltou aqui, que é no caso de desistência. Né? Acho que é interessante. Mas, sendo bem planejado, acredito que não vai ter. Mas se a pessoa desistir no meio do consórcio, como que fica? Já pagou?
Uhum. É legal entender, o cancelamento do consórcio ele não é um bom negócio, tá? Realmente, se eu estou fazendo algo ali que pode me comprometer financeiramente, eu preciso ajustar. Dependendo do valor de parcela, o valor do crédito que eu estou contratando, quanto que aquilo vai comprometer ali da minha renda. É importante levar isso em consideração, porque no momento que eu começo a pagar uma carta de crédito, aquele dinheiro ele está entrando no grupo. E lembra que eu falei agora há pouco sobre o interesse em comum? E então aquele dinheiro, ele a princípio, ele é para atender o interesse do coletivo. Sim. E através das assembleias de contemplação eu vou poder entregar o benefício individual. É justo, é muito justo. Todo mundo tem a mesma chance dentro de um grupo de consórcio, né? Mas a partir do momento que eu faço uma cota de consórcio, uma carta de crédito, que eu preciso cancelar ela, a administradora ela vai ter até o final do grupo para devolver esse valor e ainda vai descontar alguns valores, como, por exemplo, a taxa de administração. Então, realmente, eu vou ter, além de, às vezes, não conseguir resgatar o meu dinheiro de forma rápida, eu ainda vou ter uma perca ali. Da mesma forma que uma cota contemplada ela tem um ágio, a cota não contemplada ela tem um deságio. Por exemplo, se eu cancelei um consórcio, Davi, não necessariamente eu preciso esperar a administradora me devolver esse dinheiro. Eu posso vender essa carta de crédito cancelada ou antes de cancelar, eu posso vender para outra pessoa no mercado secundário. Mas é importante entender que da mesma forma que numa carta contemplada eu tenho um ágio, uma valorização, na cota não contemplada eu tenho um deságio. Davi, hoje eu peguei o caso de um cliente que a gente foi atender, que a gente foi fazer uma reunião e ele tinha algumas cartas de crédito que ele precisou vender. E ele teve uma perca aí de uns 70% do valor que ele já tinha pago para vender no mercado secundário, sem precisar esperar a administradora devolver para ele, né? Como que funciona na Demicon a devolução, inclusive? A Demicon ela tem, por lei, até o final do grupo para devolver esses valores, mas em todo mês, toda a Assembleia também tem um sorteio da cota cancelada. Então, entre as pessoas que por um motivo ou outro precisou cancelar esse consórcio, ela vai participar de um sorteio ali também, vai ter essa Assembleia para poder devolver esses valores. Entendi. Mas, como eu falei, Davi, isso aí é importante a gente levar em consideração antes de iniciar um planejamento, para a gente poder realmente fazer algo saudável, porque cancelar um consórcio não é um bom negócio. E outra coisa, até para não precisar cancelar, dentro da Demicon a gente tem várias ferramentas aí que possibilitam, porque a gente está entrando em um planejamento de médio e longo prazo ali. Então, a gente sabe que nossa vida é feita de momentos e às vezes acontece um imprevisto, alguma emergência. Então, a gente também tem ferramentas aí que possibilitam o cliente não precisar cancelar, né, e passar por esse momento, às vezes, esse imprevisto, essa urgência ali de uma forma saudável. É legal que daí você... É legal a gente ver o lado do cancelamento, porque quem tem o interesse de se planejar realmente consegue enxergar que a administradora cuida da segurança desse negócio. Porque se fosse simples, se fosse só cancelou e devolve ali e tal, ficaria injusto com quem se planejou para ter a contemplação ali, né? Como que você vai corrigir esse valor no final para que a pessoa receba? Então é muito bom saber como que funciona essa parte do cancelamento, porque é uma garantia para quem não quer cancelar, é uma garantia para quem quer manter o planejamento alinhado. Isso aí, entendeu tudo, Davi. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Então a administradora realmente cuida da segurança de quem está se planejando. E falando em planejamento, vamos falar de usar o consórcio para investimento, né? Tem uma consultora sua aqui que ela eu já vi, já apareceu algumas vezes, né, no meu Instagram, ela falando de aposentadoria, por exemplo, né, com consórcio. Porque para depender da aposentadoria do INSS está difícil confiar. Eu acho que a nossa idade aqui não vai aposentar mais não. Né? Como que é essa questão do investimento com consórcio? Né? Eu quero investir para ter uma segurança lá no futuro.
né? Como que faz? Davi, tem uma infinidade de possibilidades. Várias possibilidades mesmo. Então, por exemplo, eu começo um consórcio hoje, inclusive tem pessoas que faz isso de forma prática. Ela começa a pagar um consórcio e ela não quer ser contemplada, porque ela sabe que lá no final do grupo ela vai sacar mais dinheiro do que ela pagou, sabe? Não é uma estratégia que eu simpatizo muito. Eu quero ser contemplado porque isso vai me dar muito mais rentabilidade. Então eu quero sim pagar minha parcela em dia, eu quero sim participar das assembleias e eu quero sim ser contemplado. Sim. Mas é muito interessante porque eu tenho essa previsibilidade de tudo que vai acontecer com o meu dinheiro, estando ele contemplado ou não. Se ele não está contemplado, eu sei o que vai acontecer com o meu dinheiro. Se ele está contemplado, eu sei o que vai acontecer com o meu dinheiro. Então, por exemplo, Davi, eu tenho uma carta de crédito que eu pago nesse cenário aí, de previdência mesmo. Então eu vou pagando, não faço nenhum tipo de oferta de lance nela. E eu contratei esse crédito lá em 2021, um crédito de 200 mil. Hoje, esse crédito ele está em 280 mil, arredondando, né? Então eu já tive uma valorização no meu crédito de 80 mil. Só que vai chegar um momento, Davi, vamos colocar, se eu for o último a ser contemplado, o meu crédito ele vai pegar essa valorização que é levando em conta o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, e ele vai crescendo, vai reajustando. No fim das contas, o crédito que eu saco lá no final do consórcio é maior do que o que eu paguei em parcelas, mesmo considerando o reajuste anual ali que existe nas parcelas que eu ainda não paguei, né? As parcelas que eu já paguei, ela não reajusta, óbvio. Eu tenho esse ganho de capital sobre as parcelas já pagas, mas as parcelas que faltam pagar, mesmo considerando o reajuste, eu ainda vou pegar mais dinheiro do que eu paguei. Isso é muito legal. E a carta contemplada, Davi, tem até um caso de um consultor ali de Primavera, que ele foi contemplado, Davi, e ele já recebeu várias ofertas de ágio para ele vender a carta de crédito dele e uma lucratividade, um ganho de capital muito interessante. Mas ele não quer vender, Davi, porque ele sabe que só a rentabilidade, a carta de crédito contemplada, hoje na Demicon a carta ela fica rentabilizando. Só que ela não rentabiliza sobre as parcelas que você pagou até ser contemplado. Ela rentabiliza sobre o crédito. Sobre o total. Sobre o total. Ou seja, esse consultor é uma carta, salvo engano, de 200 mil também, 300 mil. E ela tem a rentabilidade, e essa rentabilidade no acumulado do mês é bem maior do que o valor da parcela que ele paga. Ou seja, isso vai virando uma bola de neve e aí sim é juros sobre juros, porque ela rentabiliza 100% do CDI diariamente, então todo dia eu entro lá e está um pouquinho maior o meu crédito. Então imagina isso ao longo do tempo. Então no caso dele, ele não quer nem vender a carta para outra pessoa e nem comprar um imóvel. Deixa a contemplação lá parada e ela está rentabilizando, ela está gerando... E ele pode deixar por quanto tempo essa carta lá? Pode deixar até o final do grupo. E daí quando se nesse meio tempo aí ele precisar utilizar essa contemplação, ele faz a solicitação. Exatamente. Esse é outro diferencial da Demicon, que na Demicon a gente não perde o acesso à contemplação, né? Então a minha contemplação, eu não quero utilizar a contemplação. Minha contemplação ela não vai ser passada para outra pessoa. Ela vai estar disponível para eu utilizar no momento que eu decidir que eu quero utilizar. A gente até tem um caso de um cliente, Davi, que ele tem várias cotas de imóveis contempladas, ele não usa. Por quê? Porque ele pensa assim, se eu comprar um imóvel para colocar para locação, por exemplo, dificilmente a locação desse imóvel, na média brasileira aí, vai nos dar o 1% aí de rentabilidade, que é o que o CDI está entregando hoje, né? Quase 1% ali já descontando o imposto de renda. Então ele deixa a carta contemplada rentabilizando. E sabe que momento que ele usa a contemplação, Davi? A hora que ele encontra uma oportunidade muito interessante de mercado.
como, por exemplo, e em tempos de crise, isso acontece com muita frequência, né? Então, pessoas que precisam ali liquidar um imóvel, que está vendendo um imóvel com um valor por um valor muito abaixo do valor de mercado, aí ele vai lá e usa a contemplação. Então, ele ganha na rentabilidade da cota contemplada e rendendo 100% CDI, e também ganha no ganho de capital do imóvel que ele comprou com um valor abaixo do valor de mercado. Muito bom. Interessantíssimo. Taxa de administração, a gente entendeu o que é e para que serve, né? Qual a segurança que a administradora dá. A carta contemplada eu gostei demais, né? Eu tô igual a vocês aqui, eu tô aprendendo bastante. Eu já tinha interesse de fazer, de ser cliente da Demicon, e com certeza depois da conversa aqui eu vou ter mais ainda. A gente vai sentar para fazer o meu planejamento aí. Demorou já, Davi. Eu já tenho te falado isso faz uns dias. Para construir, a gente tem então a hipótese, Befa, de fazer a carta, por exemplo. A gente já falou aqui da carta para imóvel, para automóvel, né? E para construir. Tá o casal ali começando a vida, quer construir, né? Tem também essa solução. Sim, que inclusive está dentro do segmento de imóveis, né? Então hoje o produto consórcio de imóvel da Demicon, ele serve para qualquer negócio imobiliário. Então desde comprar um imóvel pronto, novo, um imóvel usado, fazer uma reforma, processo de construção, terreno e construção, comprar um imóvel na planta. Hoje a Demicon ela paga, e uma das únicas administradoras que paga imóvel de leilão. Hoje a gente tem operações, a gente paga imóvel no exterior, Davi. Então a gente tem casos aí de clientes que tem imóvel de rentabilidade lá em Orlando, na Disney, para poder ir pago com o consórcio imobiliário da Demicon. Então, se o meu cliente ele quer construir, quer reformar, o mesmo produto que ele vai usar é exatamente o consórcio imobiliário. Entendi. Foi imobiliário, está no consórcio para reformar, para ampliar um negócio, para construir. Comprar um terreno em qualquer lugar do Brasil, né? A gente usa o consórcio imobiliário. Show de bola. Tá, a gente está aprendendo um monte aqui sobre o consórcio, só que eu não posso esquecer que eu estou falando com um especialista de consórcio, né? Então, se eu também quero sair na frente, eu quero saber qual é a estratégia que você usa, né? Qual é a estratégia que o Befa usa, né, no consórcio? Fala aí pra gente. Boa. A estratégia que eu mais gosto e que eu utilizo para mim, Davi, é a estratégia de alavancagem patrimonial, que é construir patrimônio mesmo com o consórcio. Então essa é uma estratégia que não é do dia para a noite, e que inclusive nada que é interessante construir se constrói do dia para a noite. Então é uma estratégia realmente de longo prazo. Mas basicamente o que é a alavancagem de patrimônio? O que é trabalhar alavancado? É você pegar um dinheiro que não é seu para comprar algo que vai ser seu. Então pensa comigo, o financiamento é uma forma de alavancagem. Que eu vou lá no banco, eu faço um financiamento para eu comprar um imóvel que vai ser meu na hora que eu terminar de pagar esse financiamento, certo? Então eu consigo trabalhar alavancado com o financiamento. Porém, o financiamento ele vai me dar uns juros muito alto, principalmente nesse momento que a gente está atravessando, e eu vou conseguir fazer isso no máximo 2, 3 vezes. Depois disso, o banco já não vai mais me liberar recurso, né? E no consórcio isso é ilimitado. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, dentro do meu CPF, dentro do meu CNPJ. Então, posso fazer isso 8, 10, 15 vezes. Então, imagina aí, ao longo do tempo, ao longo de 30 anos, você trabalhar alavancado, usando o dinheiro do consórcio, usando o capital que não é seu, né? Alavancando seu capital, para poder comprar um patrimônio, construir um patrimônio que vai ser seu e não vai ser pago por você. Então, essa é a estratégia que eu mais gosto. Como assim não vai ser pago por mim? Dávila, hoje, trabalhando com alavancagem, eu tenho 2 imóveis no meu nome. Quantos imóveis quitados eu tenho, Dávila? Nenhum. Só que quanto que sai de parcela mensal do meu bolso para pagar esses imóveis? R$0.
Porque os dois estão alugados e o aluguel é o suficiente para eu pagar o valor da parcela e sobrar ainda, né? Então ele vai se pagando e aí o que eu vou fazendo em paralelo a isso? Eu vou pagando mais cartas de crédito. E no momento que a próxima carta de crédito contemplar, eu vou ter mais um imóvel que vai dali para frente ele vai ser pago pelo próprio aluguel. E assim vai indo. Eu vou repetindo essa operação. Então eu realmente construo patrimônio ao longo do tempo e não sou eu que estou pagando por isso. Ou eu pago muito pouco, né, por esse imóvel que eu estou comprando. Muito bacana. Eu já vi o Marçal nessa estratégia aí. Estratégia boa. Ele construiu alguma coisinha, né? Eu acho que... muito bom. Bacana. Vamos lá. Muito bom, show de bola. E a carta contemplada? A gente também escuta falar muito sobre carta contemplada, a venda dessa carta contemplada. É legal, é confiável, é arriscado? Legal, ela é, Davi. Por que ela é legal, né? Porque a lei do consórcio, ela prevê a comercialização da carta de crédito, só que estando ela contemplada ou não. Então eu posso revender a minha carta, eu posso vender em qualquer momento a minha carta de crédito. A diferença é que se eu tenho ela contemplada, eu vou ter um ágio, e se ela não está contemplada, o mercado vai precificar ali, oferta e demanda, e eu vou ter um deságio. Então o Banco Central ele permite isso, a lei do consórcio ela permite essa operação da revenda da carta de crédito contemplada. E ela é uma operação muito lucrativa, Dávilo, porque a demanda por crédito no mercado é extremamente grande, é muito alta. Muita gente procura a Demicon precisando de crédito para agora, para resolver alguma situação nesse momento, para fazer algum investimento em imóveis, na empresa, levantar um capital, levantar recursos para agora. Sim. Então, se eu tenho uma carta de crédito já contemplada, eu posso sim revender essa carta de crédito e pedir um valor a mais, porque esse crédito já está pronto para ser utilizado. Sim, sim. Então, aí eu tenho um ganho de capital. E esse é um mercado muito lucrativo. Mas risco tem sim, Davi. E tem bastante risco nessa operação. Por quê? Porque às vezes isso abre margem para muitos golpes, o Davi. No caso, o que acontece, né? É sempre interessante, é sempre importante entender que, poxa, todo segmento parece que aparece um pessoal que quer se aproveitar daquilo, né? Então eu preciso desconfiar de propostas mirabolantes na hora de comprar uma carta de crédito já contemplada, né? E eu preciso também, é muito importante antes de fazer qualquer negócio, eu entrar em contato com a administradora, seja ela qual for, para confirmar se aquele grupo e cota ele realmente existe e se ele realmente está contemplado, antes de qualquer coisa. Outra coisa que é legal levar em consideração na hora de eu comprar uma carta de crédito contemplada, se a política de crédito atende o que eu quero fazer. Então, às vezes é comum no mercado a gente encontrar pessoas que compraram carta de crédito e na hora de utilizar não conseguiram porque a política de crédito de determinada administradora não atende aquela necessidade. Então são cuidados que eu realmente tenho que tomar antes de bater o martelo, antes de efetivar essa compra da carta contemplada. Na Demicon, Dávilo, isso é muito bacana porque a gente tem o nosso próprio banco de cotas, a gente tem o Contemplay, né, que é um braço que a Demicon tem, exatamente para cuidar dessa segurança dessa operação. Então, a partir do momento que, inclusive, são os próprios consultores da Demicon que faz essa intermediação, por exemplo, do Dávilo, que tem uma carta de crédito contemplada para vender, e do Befa, que quer comprar uma carta de crédito já contemplada. Então, antes desse negócio realmente ser efetivado, a Demicon ela vai ter o cuidado de fazer a análise do meu cadastro, de realmente confirmar se a operação que eu quero realizar com aquela carta contemplada, ela realmente já é prevista na política de crédito e só depois disso o pagamento vai ser realizado. Então isso assegura a minha operação e a sua, para realmente você
receber o valor. Porque daí outro problema que a gente encontra aí é que as pessoas acabam às vezes faz o negócio ali sem essa intermediação segura e acaba sofrendo ali com falta de pagamento, enfim. Então o risco ele existe sim, mas na Demicon, através do Contemplay, a gente tem uma operação muito saudável aí. Então você que precisa de uma carta de crédito já contemplada, a gente tem essa opção aí, tanto para veículos, para imóveis e tudo mais. Então agora a gente chegou numa solução até para aquele cara do desespero lá. Até para aquele cara que precisa com mais urgência do veículo, através da carta contemplada. Exatamente. A carta contemplada. Só precisa entender que, claro, né, a carta contemplada eu vou pagar um ágio por ela. Sim. Então eu tenho que entender ali que a operação ela fica muito saudável, inclusive o custo financeiro dessa operação ele vai ser menor do que um financiamento aí, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí. Sim. Show de bola, show de bola. Aí a gente vai entrar na questão do cara o dono da carta contemplada, né? Quais são as vantagens? Por que é bom para ele também? Para ele revender essa carta. É esse cara que tem a carta contemplada e vai vender. Dávila, essa tem sido a operação queridinha aí dentro da Demicon. E porque realmente o ganho de capital nesse tipo de operação é muito interessante. O investidor, a gente tem grupos específicos para esse tipo de investimento. Então o investidor ele começa a pagar as parcelas e no momento que ele é contemplado, ele nem precisa se preocupar para quem que ele vai vender essa carta de crédito contemplada. A própria estrutura de consultores, do Contemplay, dentro do banco de cotas, já vai fazer essa operação e vai garantir a recompra dessa carta de crédito contemplado por esse cliente com uma alta margem de lucratividade. Vou dar um exemplo prático para você. No mês retrasado, Davi, a gente teve um cliente que ele tinha um crédito de 100 mil reais contratado, uma carta de crédito de 100 mil. Para esse perfil, nessa modalidade de investimento, a parcela desse crédito vai girar ali em torno de 450 reais. Então, ele investia 450 reais por mês em um crédito de 100 mil. Depois de 9 meses ele foi contemplado, Davi. Ou seja, até para facilitar o entendimento, vamos arredondar, ele investiu R$ 4.500 em parcelas de R$ 450 reais por mês. Só que a estrutura da Demicon de recompra da carta contemplada ofereceu 30 mil e uns quebrados ali na carta de crédito contemplada dele. Ou seja, ele saiu da operação, ele pagou só até contemplada, ali para frente ele não paga mais parcelas, ele vende a carta de crédito dele por 30 mil reais, menos os 4.500 que ele investiu em 10 parcelas de 450 reais, ele saiu da operação ali lucrando mais de 25 mil reais. É uma operação extremamente saudável. A gente tem vários clientes, Davi, que compra várias cotas dessas menores, assim, um valor acessível, para poder ter esse giro aí, no momento que contemplar, ele só executa o lucro da operação e repete, e vai fazendo isso gradativamente. É legal essa operação, Davi, porque o cliente ele não precisa nem se preocupar se ele vai precisar comprar imóvel, como que tem que ser a estrutura desse imóvel, ele não precisa se preocupar com quem que vai comprar, porque a própria estrutura da Demicon ela é tão saudável que a gente tem muita demanda para isso. Então a gente já faz isso e a gente só entrega o lucro ali para o investidor. É muito saudável e a gente tem uma previsibilidade do que vai acontecer com esse dinheiro muito interessante. Excelente. Muito bom. Befa, para quem nunca se interessou, nunca esteve no meio, de repente está despertando interesse agora, né, em investir. Hoje está se falando bem mais em investir. O pessoal confiava muito na questão do governo, de ter uma aposentadoria, mas acho que a galera está abrindo um olho para isso. Eu sou uma dessas pessoas que nunca fui desse meio do investimento, né? Então tenho umas dúvidas mais comuns, né? Eu tenho umas dúvidas mais comuns, como por exemplo, aqui eu coloquei aqui, são dúvidas minhas, né? Dá para prever aí uma contemplação mais ou menos, ou a gente fica só na sorte ou no lance, por exemplo? Ou dá para a gente fazer um planejamento e prever, mais ou menos com tantos meses a gente pode ter uma contemplação? Dá para prever, Davi. Dá mesmo para prever? Vamos lá, aí você fala para mim, né? Befa, agora há pouco você falou que não pode prometer contemplação e agora...
Você está falando que dá para prever? Mas vamos lá, ó. Eu contei para você que agora meu sonho, depois que eu vim para Campo Verde, virou ter um SUV, virou... Você queria um agora, Dodge Ram, você queria um Dodge Ram. dependendo uma caminhonete, aí, um SUV dos top de linha, esse agora é meu objetivo, certo? Sim. A carta de crédito que eu estou pagando para esse objetivo, ela tem um prazo restante de 60 meses, 60 e pouquinhos meses. Então eu consigo prever que em 60 e pouquinhos meses, com certeza, eu vou ter esse carro. Sim. Eu vou alcançar esse objetivo. Você não concorda? Eu só não vou alcançar esse objetivo se eu parar de pagar. Sim. O risco que eu tenho é de ser contemplado. Sim. Então eu consigo prever que dentro desse período eu vou ser contemplado. O que pode acontecer é que essa contemplação aconteça antes. Entendeu? Mas vamos lá, para a sua pergunta, realmente, né? Dá para prever. O que muitas vezes, muita gente na prática nos procura. Ah, mas o que eu tenho que fazer para ter certeza que eu vou ser contemplado? Poxa, aí é lance livre, igual a gente falou lá no comecinho do episódio. Então, às vezes, eu vou ter que fazer uma oferta de lance um pouquinho maior. Sim. Que daí, o que eu vou fazer para prever? Eu vou analisar o histórico de contemplação dos últimos meses e vou fazer a oferta de lance para a próxima assembleia baseado nisso. Isso me garante que eu serei contemplado? Ainda não, mas com planejamento eu tenho uma enorme chance de acessar essa contemplação, porque eu estou fazendo isso baseado no histórico do grupo. Sim. Entendeu? E aí, lógico, né, também, mas eu não quero ter que esperar 60 meses. Bef, o que eu faço? Entre em um grupo ainda mais rodado, que já entregou mais contemplações, que tem um prazo menor, que tem uma saúde financeira interessante, que entrega um grande número de contemplações, e são estratégias que vai fazer com que a probabilidade da minha cota ser contemplada, ela vai aumentar. A próxima pergunta seria essa, sobre a vantagem de entrar num grupo em andamento. Né? Só que, por exemplo, eu tenho, vamos supor que eu tenho um planejamento muito parecido com o seu, mas de repente agora para imóvel, né? A pessoa mora de aluguel e ela, poxa, eu quero, daqui a 6 anos eu quero ter a minha casa. Uhum. Né? Normalmente o financiamento de casa, ele vai muitos anos, é muito mais que isso, né? Mas eu quero ter a minha casa e daqui a 6 anos eu quero estar morando na minha casa. Uhum. Vai dar quantas parcelas vão dar ali? 60 meses, 60 meses foi o que você falou. Exatamente. A pessoa não tem naquele momento ainda o valor de dar um lance. Uhum. Mas eu quero, no máximo, daqui a 6 anos eu vou ter esse valor na minha mão. Uhum. Aliás, mais, né? Corrigido. Eu vou ter. Então, realmente, dá bem planejadinho, 6 anos passa rapidão. Dá para você ter esse valor para comprar o seu imóvel ali, ainda sai mais vantajoso do que o financiamento. É muito importante falar, Dávila, eu vou até falar de um case real e muito próximo nesse caso aí. É muito importante falar que a gente está falando às vezes de grupos de imóvel, né? Então eu estava dando um exemplo de um segmento de veículo para eu poder realizar um sonho aí que eu tenho a partir do momento que eu vim para Campo Verde, né? Por isso que eu usei o segmento de veículo, que é um prazo. Aí a gente tem grupos aí que vai de 30 a 115 meses, 120 meses. E o de imóvel tem grupos que chegam a 240 meses de prazo. Então você concorda comigo que não tem como também eu garantir uma contemplação com 60 meses? Uhum. Então o que eu posso fazer é fazer uma compra realmente planejada para que seja saudável. Eu morar de aluguel e ainda conseguir comprar o meu imóvel de uma forma barata, sem pagar juros, através do consórcio. Eu comentei sobre mim. Aqui em Campo Verde eu moro de aluguel. Uhum. E não faz sentido para mim eu fazer um financiamento, ainda mais nesse momento, né, para eu comprar um imóvel próprio. Então o que eu uso como estratégia para mim? Eu continuo pagando o aluguel e vou pagando a carta de crédito. No momento que eu for contemplado, eu vou ter um crédito muito barato para eu aumentar meu patrimônio, da forma que eu estava falando para você. Mas eu tenho um caso bem interessante para contar, que é da minha irmã. E eu acho que essa eu posso expor um pouco mais, que eu, né? Mas a minha irmã, Dávila, ela comprou um imóvel na planta através do financiamento. Ela tem algumas coisinhas aí que ela fala, que eu acho que em um outro momento a gente pode se aprofundar nesse assunto, porque tem juros obra, enquanto esse imóvel vai ficar pronto, e o INCC que impacta ali mensalmente, fora os juros do financiamento que não é fixo o tempo inteiro, tem a TR lá que ela impacta sim
no valor das parcelas. E sem contar a nossa taxa Selic, que está em 15% hoje aí, ela impacta diretamente no custo de um financiamento. Mas enfim, minha irmã ela comprou um imóvel que eu até julgo que foi um bom negócio, porque inclusive ela comprou através do Minha Casa Minha Vida, um imóvel na planta, com financiamento, em 420 parcelas, 420 meses. E um pouco mais recente, há um ano e pouco atrás, ela também comprou um consórcio. Dávio, eu não sei, ela comprou um consórcio, ela está pagando as parcelas para ela poder acessar essa contemplação. Dávio, eu não sei quando que ela vai ser contemplada e eu não sei qual imóvel que ela vai comprar com ela, e nem ela sabe. Ela não sabe exatamente quando ela vai ser contemplada e ela não sabe qual imóvel exatamente ela vai comprar a hora que essa carta for contemplada. Mas é fato que o imóvel que ela comprar com o consórcio, ela vai terminar de pagar antes de terminar de pagar o financiamento. São 420. Exatamente. Então, mesmo no caso dela, era um grupo ali de 200 meses, 200 e pouquinhos meses, então é fato, ela não sabe nem quando ela vai ser contemplada, exatamente, e ela também não sabe qual imóvel que ela vai comprar, mas é fato que ela vai terminar de pagar o imóvel que ela vai comprar com o consórcio antes de terminar de pagar o financiamento. Então aí fica uma pergunta frequente, né? Mas consórcio demora demais. Qual que demora mais? Será consórcio ou financiamento? Na verdade, o consórcio é bem mais rápido. Tudo é planejamento. E para você que ainda resta dúvida aqui nesse episódio, você vai vir aqui na Demicon, vai ser muito bem atendido, ou pelo BEF, ou por algum dos consultores aqui. Fica aqui na Mato Grosso. Qual que é o número aqui, BEF? Aqui é 1108. 1108. Você vai encontrar, é fácil, você vai ver a logo vermelha ali no totem ali na frente. E se você ainda tiver dúvida, vai ter uma conversa, um alinhamento ajustado para a sua necessidade. O Dávilo, faltou eu colocar um pontinho aí que é muito importante. Porque agora a Demicon ela tem um produto muito saudável para essa pessoa que mora de aluguel que você comentou. Então, por exemplo, a pessoa que ela mora de aluguel, como que ela vai pagar a parcela do consórcio mais do aluguel? Do aluguel, né? É verdade. Então, isso lembrei aqui agora e é muito importante falar isso. Mas hoje a gente tem uma opção, da parcela reduzida até a contemplação, né? Então, o cliente ele começa a pagar uma parcela muito acessível antes de ser contemplado. Eu nunca tinha ouvido falar. Enquanto ele está pagando aluguel. Entendeu? Então ele vai pagando aluguel, mas ele paga ele contrata o crédito dele, vai pagando uma parcela reduzida até ser contemplado. Só que no momento que eu sou contemplado, o aluguel ele sai de cena. Sim. E aí você paga o valor cheio da parcela. O valor cheio da parcela, né? Mas aí o valor da parcela vai dobrar? Não necessariamente. Se dependendo eu fui contemplado através de um lance, seja ele até o lance embutido, a minha parcela ela não vai dobrar e reajustar e virar a parcela cheia, porque o lance no consórcio nada mais é do que uma antecipação de saldo devedor. Então, se eu tenho crédito mais taxa para pagar e faço uma oferta de lance, uma antecipação de saldo devedor, a minha parcela pós-contemplação ela não vai ser a parcela cheia. Eu vou pegar o saldo devedor restante e diluir pelo prazo restante. Sim. Então, é uma operação muito saudável. Dávio, no fim das contas, dá para todo mundo acessar esse objetivo, conquistar esse sonho da casa própria, mesmo que more de aluguel, de uma forma planejada e muito saudável. Show de bola, Bef. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu falei para vocês, né? O Bef é especialista, ele realmente... eu falei que a gente ia a fundo nisso aqui, e como eu disse, se ainda assim restar dúvida, aí você vai vir aqui, vai tomar um café. E eu duvido muito que você saia daqui sem entender que o consórcio dá para se adequar ao seu planejamento, à realização do seu sonho, né? Vamos ver se falta alguma coisa bem interessante aqui. Deixa eu ver, que eu não quero passar. Deixei umas umas perguntas que são bem comuns aqui de curiosidade, né? Pode mandar qualquer uma, Dávio. Tá. Curiosidade, objeção, colocar contra a parede, igual você já falou. Então, assim, lá atrás a gente falou um pouco de situações não tão agradáveis, né, com consórcio. Quero saber se você tem alguma que você pode trazer para a gente aí, preservando os nomes, mas alguma situação
que você teve que resolver aí, ou de repente o cliente veio com alguma insatisfação e você teve que resolver? Uhum. Cara, eu acho que a pior de todas, Davi, é aquele cliente que às vezes ele fez um pouquinho sem planejar e que ele precisa parar de pagar o consórcio. Na verdade, eu cuido demais, Dávilo, dessa questão para eu não entregar um produto que vai decepcionar o meu cliente, sabe? Sim. Então, de uma história assim muito desagradável, eu não nem tenho para contar, mas eu acho muito desagradável quando o meu cliente ele precisa parar de pagar. Porque realmente, como a gente já falou aqui nesse episódio, parar de pagar um consórcio não é nada vantajoso. Sim. Então é legal eu me preocupar antes se realmente eu estou fazendo um planejamento bacana, se o planejamento que eu estou acessando está realmente alinhado com o meu objetivo e se caso alguma emergência aconteça, isso não vai virar um peso para mim. Sim. Sabe? Então é importante levar em consideração essas coisas. Eu sempre falo, a reserva de emergência é algo indispensável para qualquer investidor. Então, porque se acontece alguma emergência, o que eu vou usar? O recurso que está lá no consórcio? Não tem como. Sim. Eu preciso de um suporte, né? Então tem que fazer isso de forma planejada. Então você já teve que dizer não para alguém, por exemplo, para algum cliente que chegou aqui ansioso para fazer um consórcio, já teve que dizer não? Várias vezes, Davi, várias vezes. É até comum acontecer. Às vezes eu falo, né? Você não precisa de um consórcio, você precisa de um financiamento. Às vezes que a necessidade é muito urgente e o recurso ali para eu acessar é pouco. Ou muitas vezes até o pessoal procura a gente aí só falta, às vezes toca o telefone, só falta a gente atender assim, setor de milagres, bom dia. Eu quero pagar pouco e acessar muito crédito. Né? Então tem que ser de forma planejada. Em vários momentos eu falo, não é seu momento, vamos adequar a tal ponto, no futuro a gente volta a conversar, ou então, vamos adequar o investimento que você quer fazer para que realmente seja saudável para você. Show de bola. Vários momentos. Então, mas eu posso citar como desagradável? Pode. Davi? Que depois eu quero que você pense em um ao contrário. Ao contrário. Feliz, uma história boa. Um desagradável aí, uma vez eu atendi um cliente nesse cenário. Ele estava com uma carta contemplada, então ele comprou uma carta de crédito contemplada. Não era da Demicon, tá? Uhum. Ele comprou uma carta de crédito contemplada, então ele colocou dinheiro nessa operação, né? Ele, digamos que travou o dinheiro dele ali naquela operação, e o que ele queria fazer, a política de crédito não atendia. Exemplo. Vamos lá, às vezes o cliente ele quer comprar um imóvel de leilão. Sim. Né? Então, no caso da Demicon, a gente atende esse tipo de operação. Então, a gente pode usar o consórcio imobiliário da Demicon para investir em imóvel de leilão. Só que tem administradoras que não atendem. Ou até vamos pegar um caso mais básico aí, não que tenha sido esse, tá? O caso que eu estou me referindo. Mas, por exemplo, tem administradoras que, dependendo do imóvel usado, quantos anos ele tem, a administradora não paga. É mesmo. Né? Então, às vezes, eu tenho que levar em consideração isso aí eu coloco dinheiro na operação e na hora de realmente executar o que eu preciso, não é previsto na política de crédito. Então, é frustrante. Exatamente. Na verdade, você falou, né? Mas se restar alguma dúvida, vem aqui tomar um café. Na verdade, eu convido todo mundo para vir tomar um café, Davi. Todo mundo que quer fechar algum tipo de negócio. Caso real Exatamente, para a gente ajustar realmente, para a gente fechar todas as brechas para que essa situação desagradável não aconteça. Porque é um mundo que, por exemplo, de repente, se você chegar em um lugar, em uma administradora, e ficar só maravilha, só doce, só mel, é de se desconfiar, né? Porque um caso desse, por exemplo, é difícil alguém que imagina, né? Na hora de você usar o crédito não dá porque a casa tem 20 anos. E aí, né? Poxa, mas eu tinha que pensar nisso, né? E realmente, então, tem muitos detalhes que precisam ser levados em consideração aí nos mais diferentes casos, né? Pois é, mas na verdade, sim, você tinha que pensar nisso. E é por isso que existem os consultores da Demicon.
né? Então, igual você fala, o seu canal, você não é especialista, mas o consultor da Demicon, ele é especialista. Então, deixa que o consultor da Demicon te ajude a pensar nessas coisas. Muito bom, muito bom. Vamos para uma história. Você pensou na história? Uma história bacana? Ou História ao bonita? contrário? Pronto, É. vamos lá. Dávila, então eu vou contar até uma história. Eu poderia contar a história de pessoas que construíram milhões, né? Como a gente tem aí construiu muito patrimônio dentro da Demicon, mas tem uma história muito interessante, cara, de uma cliente que ela queria reformar a casa dela. A casa dela ela não tinha muro, não tinha portão ainda, sabe? Tinha construção, mas ela queria fazer um muro, colocar um portão, fazer uma reforma na casa dela, né? Fazer a calçada. Ela não precisava de muito, Davi. E sabe qual foi a estratégia que ela utilizou? Ela fez uma carta de crédito de 80 mil. Era uma senhora muito simples, inclusive, e ela fez a carta de crédito dela de 80 mil e ela ia pagando as parcelas, as parcelinhas, R$300 de parcela, e aí ela foi contemplada. Né? E foi uma alegria para ela, aquela contemplação, ela ia conseguir morar a casa dela, colocar um portão, fazer a calçada. Continuar com as parcelinhas baratas. Então, mas é aí que tá. Porque daí na hora de operar, ela falou assim, vocês me falaram que eu posso revender essa carta de crédito e ter um lucro bem expressivo. E aí eu quero fazer isso aí. Então ela vendeu a carta de crédito dela, que foi aquela operação que a gente falou da revenda da carta de crédito já contemplada. Sim. Ela vendeu a carta de crédito, executou o lucro da operação e construiu o muro da casa dela, fez colocou o portão e não ficou com parcela nenhuma para o futuro. Então eu acho que essa aí foi muito bacana de trazer aí, porque foi uma operação ali que no fim das contas ela não teve um monte de parcelas. Ela fez a operação, a hora que contemplou, ela revendeu o crédito, só o lucro da operação foi mais do que suficiente para ela murar a casa dela, para ela fazer a reforma do jeito que ela queria. Muito bacana. Bacana. Eu queria voltar na frase que você falou em meio às respostas, que é sobre, foi algo parecido com não se constrói algo bom, né, ou algo grande na pressa, sem planejamento. Né? Isso é muito interessante. Porque a gente está falando de uma senhorinha e ela não pensou dessa forma. Né? Às vezes algumas pessoas podem pensar, não dá mais tempo, demora. Né? Mas esse é um exemplo muito claro que dá sim tempo. Porque os 5 anos, os 2, 3 anos, ele vai passar da mesma forma. De qualquer jeito. Eu acho que é muito, muito mais chato você parar daqui a 2, 3 anos, 5 anos, para pensar poxa, eu deveria ter feito. Eu deveria ter me planejado. Né? Então, realmente, as coisas boas, os frutos bons e as coisas grandes, eles não surgem do nada. Né? Não são coisas de imediato, são coisas planejadas. Exatamente. Excelente o exemplo da senhorinha aí, porque algumas pessoas podem dizer, não, eu já tenho certa idade, não é para mim. E daí a gente vê que o consórcio também é para você. Exatamente. A gente, várias pessoas aí, e várias mesmo, no meio do caminho, o pessoal fala assim, nossa, eu queria ter conhecido esse produto quando eu tinha 20 anos. Eu ia ter feito muita coisa e tal. Só que tem um grande cliente aqui de Campo Verde, que virou muito amigo meu, inclusive, que ele fala assim, o melhor momento para se fazer um consórcio era ontem. O segundo melhor momento é hoje. E ele me deu esse argumento, eu aprendi esse argumento aí com ele. E eu sempre falo. Eu conheço ele? Eu acho que eu já ouvi. Não, conhece eu acho que eu já ouvi. Foi ele que te apresentou para mim, inclusive. Eu já ouvi ele falando isso, cara. Eu já ouvi. E ele também usou isso em favor dele, porque também no negócio dele, é um exemplo muito bom. Eu posso citar aqui à vontade, porque o nosso programa ele é independente, é o Fábio, né? E ele também falou, eu acho que ele falou isso também quando ele falou dos produtos dele, né? Que é a energia. E realmente, é um pensamento muito bom. O melhor foi ontem e o segundo melhor é hoje. É isso abraço, Fábio. Aí. E tendo energia solar da Retrofit ou não, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então é melhor fazer e daqui a pouco você tem a energia de graça, né? Show de bola. Tanto para o consórcio quanto para a energia. Então, o melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. É hoje. Antes de você correr na Demicon para aproveitar o melhor momento que é hoje, eu preciso que você não saia daqui sem deixar o like, sem se inscrever no canal. Eu estou demorando a pedir isso.
faz aí, é de graça, é rapidinho. Se inscreve no canal e também aproveita para dar uma passeada. Você vai ver que tem muito conteúdo e todos eles são dessa maneira aqui. É algo que vai agregar para a sua vida, né? É isso aí. A gente tem entrevista com diversos especialistas, né, das mais diversas áreas e sendo todas elas ali, eu gosto de usar a palavra orbitando o seu crescimento pessoal. Para onde você correr aqui dentro do canal, você vai estar aprendendo algo, né? E tem muito conteúdo relevante aqui na nossa região, né, Davi? Sim. É muito bacana. E, poxa, é muito bacana seu canal, Davi, porque é uma forma que todo mundo de Campo Verde tem de acessar aquela pessoa que é referência, aquele grande empresário que está contando a história dele para quem quiser ouvir através do canal aqui. É muito bacana isso aí, histórias realmente que inspiram, né? Show de bola. Bacana. E parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns também. Eu estava ansioso para ter essa conversa contigo, para a gente falar, para tirar as dúvidas do pessoal de casa e as minhas também. Eu preciso entrar nesse mundo aí do consórcio também, né? Já deveria, o melhor momento foi ontem. Segundo melhor momento é hoje. Na hoje. Demicon, é lógico que dá. Show de bola. Vamos entrar na questão do consultor, se vale a pena para o consultor? Porque eu tenho certeza que tem gente que também pode estar interessado em fazer parte da Demicon, tanto para uma renda, para agregar a renda, ou para ser um consultor de sucesso aqui dentro da Demicon, né? Igual os que você já tem. Uhum. Vale a pena ser consultor na Demicon? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Davi, igual você falou, né? Nada que é interessante de alcançar de uma hora para outra. E como eu falei lá no começo, eu vim de uma família simples, não tinha muito luxo. Então eu nunca estudei em escola particular. E eu lembro que eu tive a oportunidade de passar numa faculdade pública, né? Estudei administração de empresas. E eu lembro que na faculdade os meus amigos que vieram da escola particular, eles brincavam assim comigo, falava, ô Marcão, você nasceu com 18 anos, cara, ninguém te conhecia antes dos 18 anos, né, quando eu entrei na faculdade, mas por que ninguém me conhecia antes? Porque eu não estudava na escola particular, eu estudava na escola pública, né? Eu não conhecia aquela bolha deles, no caso. Sim. Então, e a área comercial, ela possibilita isso, né? A gente poder ter salários melhores, né? E a área comercial, vamos colocar um grande empresário aí, a empresa dele, ela precisa vender. Então, a área comercial, ela possibilita isso. E, Davi, tem dois setores que pagam muito bem, que é o setor financeiro e o setor do agronegócio. Agora, para pensar, Davi. Eu estou trabalhando no setor financeiro, na região do agronegócio. E aí, será que isso é um casamento que vale a pena explorar aí? Com certeza. Um combo que vale a pena explorar? Então é legal trazer, Davi, porque se vale a pena ser consultor da Demicon, é claro, é importante entender que nós somos todos empreendedores na Demicon, né? Então a gente trabalha aí de uma forma empreendedora mesmo, né? Nós não somos CLT, então eu tenho que ter uma mentalidade diferenciada, mas que eu tenho muito mercado para explorar, tem muita demanda para ser explorado, tem muito nicho de mercado precisando ser explorado. Então eu tenho investidores, eu tenho pessoas que querem trocar de carro, eu tenho pessoas que querem conquistar o sonho da casa própria. Querem fazer uma reforma. Que querem fazer uma reforma. Eu tenho pessoas que olham para imóvel como investimento, que querem se aposentar, que têm filhos, que querem garantir o futuro dos filhos. Eu tenho um mar de possibilidades. E tudo isso eu posso explorar com o produto da Demicon. Então vale demais a pena. E por experiência própria, poxa, eu tenho minha folha ali salarial tem crescido, graças a Deus, glória a Deus por isso. Maravilha. E por como Campo Verde aí me recebeu, tem sido bem interessante. Não está saturado o negócio. Saturado? Dávilo do céu. Mas tem muito mercado a se fazer, para trabalhar. Falando de saturado, né? Olha que interessante. A primeira loja da Demicon no Mato Grosso foi a nossa loja de Rondonópolis, em 2020. E é interessante trazer, Dávilo, esse entendimento, por quê?
Porque antes de 2020, antes da Demicon, a gente já trabalhava com consórcio. A gente tinha o escritório multibandeiras. Então, quando eu falo de processos de outras administradoras, eu falo com categoria, eu falo com experiência, porque eu conheci. Então, a gente tinha um escritório que a gente representava várias bandeiras, e na ocasião, a Ademilar, na época, que era uma administradora somente de consórcio imobiliário, inclusive que foi a marca pioneira no consórcio imobiliário no Brasil, né, que nasceu lá em 1991, só que a Ademilar, ela comprou a Conseg, que era uma das administradoras que a gente representava. Era uma marca focada em veículos pesados, então a única loja física da Conseg era aqui em Rondonópolis, né? Então, quando a Ademilar comprou a Conseg, a gente tinha que decidir. Ou a gente seguia com as outras administradoras e abria a mão da Demicon, ou seguia apenas com a Demicon. E por conta da robustez do produto e da seriedade do trabalho, a gente decidiu seguir só com a Demicon, né? Que, inclusive, a gente tem esse vínculo ali de exclusividade com a marca, né? Mas por conta de tudo que é possível acessar com esse produto, igual a gente está falando aqui, sim, faz muito sentido a gente trabalhar com a Demicon, a gente firmar essa parceria. Então, de lá para cá, Davi, nasceram várias outras unidades. O Mato Grosso já tem várias unidades, só que ainda tem muito campo para crescer. Sabe um negócio que me chamou a atenção, inclusive, Davi, e que faz eu me posicionar dessa forma? Lá em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, e a Demicon é uma empresa curitibana, a sede, a matriz fica lá em Curitiba, mas ali na região metropolitana de Curitiba são mais de 30 lojas da Demicon. Só na região metropolitana. E todas elas muito saudáveis. Ou seja, tem algo lá que o pessoal já aprendeu e que a gente está começando o trabalho aqui no Centro-Oeste. A gente está falando de 4 lojas no centro. Não, 4 lojas no Mato Grosso. 4 lojas do Grupo Mega, que é o nosso grupo, né? Entendi. Mas no Mato Grosso aí tem o Grupo Mega, tem o pessoal do Grupo Domus ali, né? Que daí tem Cuiabá, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Então tem várias unidades aí já. E tem várias regiões aí no radar. E para isso a gente precisa de pessoas. A pessoa que tem o interesse, ela tem que ter o perfil empreendedor, você está falando, né? E de repente ela já tem outra atividade. Vai dar para conciliar? Dávilo, dá para conciliar. Só que dá para conciliar sim, então vamos separar essa resposta em duas partes, né? Dá sim para conciliar. Então eu posso ter a minha atividade e também utilizar a Demicon para melhorar a minha renda e trabalhar ali de forma parcial, né? Paralela. Só que se a gente tem um plano de carreira muito estruturado, né? Muito bem estruturado, a gente tem e se eu realmente quero crescer na Demicon, se eu realmente quero desfrutar de tudo isso que a gente tem falado aqui, que está falando na internet, que surfar essa onda mesmo, é importante entrar de cabeça e se posicionar. Durante um bom período de tempo, meu sogro me chamava para empreender em família, só que isso demorou a fazer sentido entrar de cabeça e fazer só isso, porque eu já tentei fazer paralelo também, Davi. Né? Então eu até fazia ali as minhas vendas e tal, só que o romper realmente aconteceu quando eu me posicionei e eu fiz disso aqui o negócio da minha vida. Pensa assim, Dávila, não dá para eu correr uma corrida com 2 carros. Então, se eu quero realmente correr em alta performance, eu preciso correr com um carro só. Sim. O Marcos Costa, ele falava um negócio interessante, que ele fala assim, tudo ele fala isso, né? O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, a partir do momento que minha única opção é fazer a Demicon dar certo, cara, eu vou trabalhar realmente e vai dar certo, sabe? Eu vou fazer o que tem que ser feito, aquilo ali, naturalmente, o tempo da colheita ela vai chegar das sementes que eu vou plantando no meio do caminho. Dá para definir o perfil desse consultor em uma palavra? Uma frase. Uma palavra fica bem difícil, mas uma frase. O perfil dessa pessoa que vai ser consultor. Vamos lá, a característica desse consultor de sucesso. Vamos colocar desse consultor que vai romper. Pode ser assim? Pode ser. Tá, então a característica é o seguinte. Esse cara, ele é resiliente e ele é disciplinado.
Pronto. Show de bola. Vai Então, ter sucesso. ele vai ter sucesso, Davi. Então, olha só que interessante. Eu não falei que ele tem que ser o mais talentoso. Eu não falei que ele tem que ter uma grande carteira de network. Eu não falei que ele precisa conhecer um monte de gente que tem dinheiro para investir. Na verdade, a resiliência e a disciplina, ela supera todas essas outras coisas que eu falei. Claro que eu ter algumas ferramentas me faz estar um pouco mais próximo, né? Mas vamos lá, pegar essa analogia. Se eu estou em Campo Verde e eu quero ir para Campo Grande, aí tem outra pessoa que já está ali em Sonora. Quem que vai chegar primeiro? Quem está em Sonora. Sim. Mas eu que estou partindo de Campo Verde, eu vou chegar também? Vai. Igual. Eu só não vou chegar se eu ficar reclamando que quem está em Sonora vai chegar muito mais antes que eu. Sim. Ou então se eu parar no meio do caminho e falar, está muito longe, eu não aguento mais, eu vou parar. Aí eu não vou chegar. Mas do contrário, se eu continuar avançando, se eu continuar caminhando, eu vou chegar. Perseverança. Muito bom. Resta, vamos ver, será que eu esqueci alguma coisa? Eu não vejo a hora de começar a fazer os ao vivo, que é para a galera mandar aqui. Na verdade, a gente fez um episódio ao vivo, a gente fez um teste, foi muito bom. E para que a gente continue fazendo esses ao vivo, eu preciso que você interaja com esse gravado já também, né? Deixe seu comentário, deixe aí a sua experiência, talvez, com o consórcio. Se for uma experiência ruim, você vai ter que vir aqui na Demicon e desmistificar isso aí, tirar essa experiência ruim e realmente começar com alguém que é especialista, que vai tratar o seu caso com muito mais carinho, né? Mais verdade. Com consultoria. Com consultoria. Então, fique à vontade, compartilhe a sua experiência, deixe seu comentário. Se faltou alguma pergunta aqui, eu volto no Befa e eu faço essa pergunta para ele, deixo aí no comentário. Mas o interessante é que você venha aqui na Demicon. Tem algo que você quer falar importante que eu esqueci, Befa? Então eu vou complementar aqui com um versículo aí que muito falou ao meu coração essa semana aí. Ótimo. Pode ser assim? É sempre bom. Aí, vamos lá. Então, teve uma palavra ali que me chamou muita atenção, que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, Dávilo, a gente não está aqui, não vai ser sempre um mar de rosas. A vida, os ciclos, as fases, elas não vai ser sempre muito bacana. Na verdade, vai ter momentos felizes ali e cabe a nós sair da nossa zona de conforto e buscar. Só que no momento que eu permaneço fiel, continuo caminhando e saio aprovado, eu vou poder desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Né? Então eu caminho debaixo dessa palavra, isso falou muito ao meu coração. Abraão, quando o Senhor falou para Abraão sair da terra dele, da parentela dele e ir para a terra, Deus falou, né? Vá para a terra que eu te mostrarei. Então, vai para a terra que eu te mostrei. Não, é que eu te mostrarei. Então a gente precisa caminhar em fé e confiar nesse processo. E desfrutar do caminho. Muito bom. Excelente. Esse foi mais um episódio do Não Sou Especialista, com gostinho de quero mais. E estou muito feliz de ter conversado contigo aqui. E eu preciso desse serviço e com certeza a gente vai fazer negócio sim, porque você conseguiu me convencer que o consórcio é bom para quem se planeja e também conseguiu me convencer que a melhor administradora é a Demicon para que eu venha entrar nesse mundo aí dos investimentos. Muito obrigado, Befa. É isso aí. Não é à toa que a Demicon é a administradora com mais crédito ativo aí no mercado, né? Dávila, o melhor ano da história da Demicon foi o ano de 2024. O melhor mês da história da Demicon, nós estamos em agosto, né? Isso. O melhor mês da história da Demicon foi o mês de julho de 2025. O segundo melhor mês da história da Demicon foi o mês de junho de 2025. Cara, a gente está no melhor momento histórico da empresa. A gente está realmente vivendo aí, surfando o melhor momento da empresa. Esse é o momento
tanto para o consórcio, para quem vai trabalhar com isso, para quem vai utilizar como ferramenta. Eu uso como ferramenta de investimento e trabalho com isso já o combo inteiro. Muito bom. É isso. Para você que está começando a sua vida, se planeje, né? Fique à vontade para vir aqui na Demicon, tirar as demais dúvidas. Eu tenho certeza, é um assunto que rende muita dúvida. Traga o seu caso, o seu sonho, que com certeza você vai encontrar a melhor opção para você realizar esse sonho. Fiquem todos com Deus. Esse foi mais um episódio Não Sou Especialista, com o Befa, especialista em consórcios pela Edemicon, na unidade aqui de Campo Verde, Mato Grosso. É isso aí. Tchau, tchau. Top demais, velho. É isso.